Olá, oitavo ano. Faremos agora a correção da nossa atividade com o descritor 6. O descritor 6 é que tem a habilidade como distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Em todas as questões, a gente vai ter que localizar a opinião do autor com relação àquele texto, ok? Leia o texto a seguir. Os livros e suas vozes. Sempre gostei muito de livros, e além dos livros escolares, li os de histórias infantis e os de adultos, mas estes não me pareciam tão interessantes, a não ser, talvez, Os Três Mosquiteiros, numa edição monumental, muito ilustrada, que fora do meu avô. Aquilo era uma história que não acabava nunca, e acho que esse era o seu principal encanto para mim. Descobri o dicionário, uma das invenções mais simples e formidáveis, e também achei que era um livro maravilhoso por muitas razões. Quando eu ainda não sabia ler, brincava com os livros e imaginava-os cheios de vozes, contando o mundo. Cecília Meirelles, Obra Poética, Rio de Janeiro, Aguilar, 1997. Primeira. O trecho que contém a opinião da autora é: letra A. Li os, entre parênteses, livros de histórias infantis e os de adulto. B. Aquilo era uma história que não acabava nunca. C. Descobri o dicionário, uma das invenções mais simples. E D. Quando eu ainda não sabia ler, brincava com os livros. Em qual desses itens nós temos a opinião da autora? A opinião da autora está marcado no item B. Aquela era uma história que não acabava nunca. Essa é a opinião da autora com relação ao texto que foi lido ali, certo? E aí a resposta vocês não marcariam aqui, porque na atividade de vocês, aqui essa parte era vídeo. Vocês marcariam na questão que tinha a seguir. Resposta correta, item B. Leia o texto a seguir. Adolescência. Parece que dá pânico só de ouvir a palavra. A gente fica meio sem saber o que fazer. Até esquece que um dia já foi adolescente. Aliás, essa é a parte mais importante desse texto, porque se a cada reação do filha, lembrássemos que um dia fomos iguais, tudo seria mais brando e tranquilo. No fundo, não é uma fase monstra, é uma fase de mudanças e de ambos os lados. De lá é a saída da infância, e de cá precisa mudar a chavinha e dialogar com o filho. Não vale mais dar ordens e esperar obediência. Adolescente precisa de escuta, porque precisa ser compreendido e se sentir compreendido. E quando ele não tem escuta dentro de casa, vai procurar em outro lugar. Carolina Delboni. A opinião da autora de que a adolescência é uma fase está no item A, em que a gente fica meio sem saber o que fazer. No item B, importante para dar ordens e esperar obediência. Letra C, na qual a gente até esquece que é adolescente. Ou letra D, que necessita de escuta e muita compreensão. Quando a gente volta para o texto e lê mais uma vez, procurando onde é que a autora do texto deixa clara a opinião dela dentro do texto, a gente chega até o item D, que é que necessita de escuta e muita compreensão. Esse trecho é onde ela deixa clara a opinião dela, que necessita de escuta e muita compreensão. Resposta certa. Leia o texto a seguir. Fantasmas da seca. Remontam aos tempos coloniais os relatos mais antigos dos efeitos da seca sobre o que hoje corresponde ao território cearense. As narrativas registraram as investidas do fenômeno natural
que ameaçava as vidas de povoações indígenas ou de ascendência europeia, por vezes forçando-as ao deixar seus lares. Deixar a terra para trás era, então, a alternativa limite para não se perecer junto à lavoura e ao gado. Fugia-se da fome e da morte, num cenário que não podia ser evitado nem revertido, senão por intervenção divina. No presente, o sertão ainda é assolado pela estiagem. Não poderia ser diferente, dada sua geografia imutável. Contudo, o homem, sua lavoura e seus animais não são mais tão indefesos contra ela. Há desde paliativos até complexas soluções estruturais garantidas pelos saberes científicos de diversas áreas. A combinação de gestão pública, investimentos de recursos financeiros e conhecimento tecnológico pode hoje transformar desertos em áreas férteis, combater os efeitos da seca, garantindo o bem-estar das populações citadinas e rurais e a sobrevivência de arranjos econômicos locais. É urgente e não pode ser negligenciado. Ignorá-lo, não honrá-lo, é tão mais grave quanto há condições técnicas para que tal embate seja travado, com relativo sucesso e com previsível minimização dos danos provocados pelo fenômeno climático. Aí temos a questão. Sim, aqui foi tirado esse texto foi tirado do site Diário do Nordeste, Verdes Mares. O trecho desse texto que expressa uma opinião é: letra A, deixar a terra para trás, era então a alternativa limite para não se perecer junto à lavoura e ao gado. Letra B, fugia-se da fome e da morte num cenário que não podia ser evitado nem revertido senão por intervenção divina. Letra C, no presente, o sertão ainda é assolado pela estiagem. Não poderia ser diferente, dada sua geografia imutável. Ou letra D, combater os efeitos da seca, garantindo o bem-estar das populações citadinas e rurais, é urgente. Meninos, a opinião do autor desse texto está clara no item D. Combater os efeitos da seca, garantindo o bem-estar das populações citadinas e rurais, é urgente. Resposta certa, item D. Ok? Por hoje é só.